Pesquisas indicam um elevado número de brasileiros que não frequentam bibliotecas municipais. E mudanças climáticas causam mais problemas respiratórios. Madrinha de 180 crianças, Magali cumpre promessa e divide sua vida com trabalhos voluntários. E o universo de Jorge Amado, especialista destaca as principais obras e adaptações do literário. Estas e outras notícias agora no Espelho Urbano. Panfletagem, proibir ou não? Desde a criação, a lei que proíbe a abordagem de pedestres e motoristas nos semáforos de Campinas causa polêmica. E o parágrafo referente à distribuição de panfletos foi vetado pelo prefeito, que alega prejuízos financeiros ao município. Mas a Câmara de Vereadores derrubou o veto e agora a prática também está proibida. Frequentemente somos abordados em semáforos da cidade por pessoas entregando panfletos de propaganda de serviços e produtos. Mas agora esta prática está proibida em Campinas. Uma lei proposta pelo vereador Peterson Prado determina a proibição de qualquer abordagem de motoristas nos semáforos. O parágrafo referente à panfletagem chegou a ser vetado pelo prefeito Pedro Serafim, que alegava que a proibição afetaria a receita do município, já que as empresas que fazem esse tipo de propaganda pagavam uma taxa pública à CETEC. Com o cancelamento do veto, se mantém o texto original do vereador. A lei proíbe as seguintes ações nos cruzamentos da cidade: entrega de folhetos de propagandas ou similares, comercialização de mercadoria, qualquer prestação de serviço e atuação de artistas de rua e pedintes. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas, este tipo de propaganda oferece um bom resultado para as empresas. A panfletagem passou a ser um instrumento bastante eficaz, né, nesse sentido, uma vez que ele atinge diretamente o comprador. A opinião dos motoristas é contraditória. Eu acho que incomoda um pouco, sim. E tem muito motorista que acaba jogando o panfleto e sujando a cidade. Não me incomoda. Eu não gosto. Quem não pega, eu acho um desrespeito. Eu não gosto. É um trabalho honesto, então eles estão fazendo a parte deles. Em nota, a CETEC, órgão que fiscaliza a panfletagem, informou que os agentes já estão circulando pela cidade. E agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de gente que faz história. É o caso da nossa personagem urbana de hoje, Camila. Aos 58 anos, Dona Magali é madrinha de 180 crianças. Para cumprir uma promessa, há 30 anos, Magali Aparecida Pereira, 58 anos, começou um trabalho voluntário em casa. O meu trabalho começou quando a minha filha tinha que fazer uma cirurgia, né? E eu, na época, eu não tinha muitas condições de fazer festa ou de fazer qualquer tipo de coisa, né? E aí eu comecei com 10 crianças, falando que se ela melhorasse, não precisasse a cirurgia, eu então iria começar a fazer um trabalho com crianças. Foi aumentando, 50, 60, hoje eu faço festa de Natal, de Páscoa para 500 crianças, 300 crianças, não menos que isso. Hoje, ela é presidente da Associação dos Amigos do Bairro Jardim Carlos Lourenço, onde faz muitas atividades, mas não só para crianças. E a gente começou a fazer um trabalho com crianças, com velhinhos, com melhor idade, né? E a gente tem os artesanatos aqui, uma vez por semana. Temos também a capoeira com as crianças, tem umas 50, 60 crianças e tem adultos também nessa capoeira. E aqui nós temos esse bazarzinho que tanto ele serve para venda assim baratinho para as famílias carentes, como também para doação para famílias que chegam de fora e não tem, então vem buscar até aqui. Tia Magali, como é conhecida, é madrinha de 180 crianças. Para ela, ter esses afilhados é muito mais do que batizar e dar presentes. Procuro muito sentar e conversar aquilo que os pais não têm coragem de falar. Se a criança falta da escola, eu já vou em cima, não pode faltar, tem que ter uma atividade, eu quero tirar essas crianças de rua, por isso que eu estou querendo montar mais assim, computação, essas pinturas. A maioria dos pais dos afilhados trabalha como voluntários na associação e se emocionam ao falar de Magali. Ela é uma segunda mãe para mim, né? Eu sou muito grata a ela por tudo. E ela faz isso aqui, ó, com tudo com muito carinho, com amor humano mesmo, porque não é qualquer um que ia tirar o seu tempo para vir aqui fazer isso se não gostasse do que faz. Pessoa que
ajuda a gente que precisa, que a gente pode, que ela pode pra gente, entendeu? Eu acho que ela vai ser madrinha até do meu neto. O apoio da família de Magali também é muito importante para a realização de tantos trabalhos. A única neta é responsável pelo sorriso de centenas de crianças que passam pela associação. Um fica na portaria, minha filha que faz todos os bolos que vai ser levado, bolo doce, bolo salgado. Meus genros estão do meu lado, então todos, até os pais dos meus afilhados. Sempre levando essa alegria junto com a minha avó. E assim, eu acho que é um trabalho muito legal você fazer, porque querendo ou não, você está levando alegria para a população. Magali guarda com carinho todas as fotos desde o primeiro batizado e relembra que atualmente os afilhados mais velhos a convidam para ser madrinha dos filhos. Eu sou madrinha de uma família de 6 crianças. 6. Então, se eu ganhei o primeiro, a segunda me deu a segunda, a terceira, nossa, porque eu sou aquela madrinha assim muito especial, eu me julgo assim, entendeu? Eu acho que eu sou muito especial. E no próximo bloco você vai saber por que o brasileiro não lê. É 1 minuto só, a gente volta já. Deste ciclo. O meio ambiente agradece. E o Espelho Urbano está de volta e a gente vai falar do hábito dos brasileiros em visitar bibliotecas, Camila, que é realmente muito baixo. Uma pesquisa do Instituto ProLivro aponta que 80% dos brasileiros nunca pisou em uma biblioteca. Thaís, e esse dado pode ser comprovado aqui mesmo na cidade de Campinas. Veja a reportagem. Não, eu gosto de ler, mas nunca fui na biblioteca. Sempre li alguns livros que tinha em casa. A gente é dona de casa, tem outros deveres a fazer. Sim, biblioteca não estou enfrentando muito, não. Gosto, costumo ler, sim, mas outros livros eu nunca fui na biblioteca. Estas são algumas das explicações para o pouco interesse na leitura. Romance, ficção e autoajuda são alguns dos gêneros disponíveis nessa biblioteca que fica no centro e tem um acervo de quase 45 mil obras. Mesmo com uma ótima localização e serviços de empréstimos, o espaço está assim, cada vez mais vazio. Pesquisa feita pelo Instituto ProLivro com 5 mil pessoas de todos os estados do país indica: 76% dos brasileiros nunca foram em uma biblioteca. Os pesquisados eram, na maioria, da classe C, mulheres que fizeram ensino médio em escola pública e cursaram faculdade na rede privada. Segundo dados da administração da biblioteca Ernesto Manuel Zinck, em Campinas, em 2 anos, o número de usuários cadastrados caiu quase pela metade. Essa é a realidade dentro e fora desses espaços. Não sei te falar se eu gosto ou não, porque eu nunca fui. É bom, eu sei que é, mas não tenho esse hábito. E o X da Questão de hoje trata desse assunto que nós acabamos de ver. A Camila entrevista a professora Mariângela Zanaga, que é bibliotecária. Olá, Mariângela. Para começarmos a nossa conversa, por que o brasileiro não lê? O brasileiro, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, da edição de 2011, relatou que ele apresenta algumas dificuldades para a leitura, dificuldades em relação à compreensão, em relação à concentração, em relação ao próprio interesse, problemas visuais. Isso foi apontado por 57% dos entrevistados. Outras questões dizem respeito à influência positiva que as mães leitoras e os professores leitores exercem, a questão da escolarização da família, a classe social. Isso, então, reflete negativamente caso essas questões não estejam, enfim, em uma situação
boa. As bibliotecas brasileiras também não se apresentam, às vezes, muito em condições de fazer um atendimento, tanto na escola quanto na cidade. Porque há uma escassez de bibliotecas públicas e de bibliotecas escolares, e quando elas existem, normalmente elas não são conduzidas pelo profissional bibliotecário, que é a pessoa que tem uma formação ampla para tratar de várias questões, dentre elas a questão da leitura. E em relação a estes problemas, como eles podem afetar de maneira geral o país, já que eles acometem tanto regiões ricas quanto regiões pobres? As bibliotecas, elas têm possibilidades de atuar amplamente na comunidade em que elas estão inseridas, desenvolvendo não somente atividades convencionais, mas outros tipos, a partir sempre de necessidades existentes naquela comunidade. Então, podemos desenvolver parcerias com órgãos locais, centros de saúde, Casa do Agricultor, por exemplo. E a gente vê um crescimento grande do mercado de livros, né? Então quer dizer que hoje o brasileiro prefere pagar pelo livro que ele lê do que frequentar uma biblioteca, Maria Ângela? Não, porque a própria pesquisa apontou que 56% dos brasileiros nunca compraram um livro. Então, o que nós, por exemplo, podemos dizer em relação a essa questão é que as bibliotecas hoje, elas têm acervos ou coleções desatualizadas. A própria pesquisa Retratos da Leitura do Brasil aponta isso. Os brasileiros não vão tanto à biblioteca, por quê? Porque lá eles não encontram nada de interessante. Aponta que os livros religiosos e de autoajuda são os mais procurados ultimamente. Enfim, então o que cabe à biblioteca para que essa situação também se reverta? É sempre buscar parcerias com órgãos privados ou mesmo apoios governamentais para que as bibliotecas renovem suas coleções. Esse é um ponto de partida para que essa questão também possa ser melhor trabalhada. Ok. Muito obrigada, Maria Ângela, pela sua participação no programa. Thaís. Obrigada, Camila. E ainda sobre educação, a PUC Campinas abre inscrições para o vestibular de inverno. O repórter Murilo Pereira traz mais informações. Murilo. Olha, Thaís, os vestibulares de inverno da PUC Campinas oferecem 680 vagas para cursos de bacharelado e de superiores em tecnologia. As inscrições vão até o dia 21 de junho e podem ser feitas pelo portal da universidade. As provas serão em 2 etapas, provas específicas e prova geral. Os locais ainda serão disponibilizados pelo portal da universidade a partir de 29 de junho. Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas pelo e-mail vestibular@puc-campinas.edu.br. Thaís. Obrigada, Murilo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o tempo. Com a chegada do outono, as temperaturas já baixaram. E a repórter Isabela Reis traz pra gente as notícias sobre o clima. O inverno só chega dia 20 do mês que vem, mas as temperaturas já estão baixas. E os campineiros já tiraram os agasalhos e cobertores que estavam guardados. Essa característica é própria do outono, que tem temperaturas amenas na parte da manhã e da noite. A tendência é que as tardes continuem um pouco quentes. As horas de céu claro ou parcialmente encoberto aumentam, mas as chuvas e a umidade do ar diminuem. A estação também é propícia para as geadas. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, as máximas para a região sudeste nesse trimestre podem variar entre 24 e 32 graus. Já os menores valores de temperatura ficam em torno de 14 graus. E não esqueça que o inverno ainda nem chegou, então se prepare.
Como acabamos de ver, a temperatura está variando muito e o risco de doenças respiratórias aumenta com o frio. Crianças, adultos e idosos estão todos vulneráveis a elas, mas existem alguns métodos que podem ajudar a evitá-las. A estação mais fria do ano ainda nem chegou e a temperatura já começou a cair, deixando a população atenta na hora de se proteger das doenças respiratórias. Sinusite, bronquite, pneumonia, rinite alérgica, asma e a famosa gripe são exemplos das patologias comuns que chegam com o inverno e afetam principalmente as crianças. Miguel, de apenas 10 meses, já sofre as consequências da mudança do clima. Portador de bronquite asmática, ele se tornou refém das inalações. Então, toda vez que entra o inverno ou muda o tempo, ele fica assim. Então, eu venho, faço inalação nele. Ele fica melhor. A gente faz um tratamento, né, com o pneumologista. Aí eu venho aqui, trago ele para tomar medicação, para dar uma melhorada, porque ele já ficou internado, né, por bronquiolite. Mas agora está melhorando. Já Eric tem sinusite, mas também precisou recorrer às inalações no hospital. Quando ataca a bronquite dele, eu tenho que trazer ele para tomar inalação, medicamento. Ele já ficou internado aqui por causa do bronquite dele. Bastou a temperatura começar a cair para crescer o aumento nos atendimentos nas unidades de saúde. Só neste pronto-socorro infantil, houve um aumento de 60% nas crianças com doenças respiratórias. De acordo com a pediatra do Hospital Mário Gatti, a demanda é influenciada tanto pela grande procura por atendimento, quanto pelas doenças comuns estarem se tornando complexas. A complexidade da patologia aumentou, né? Então, o que a gente está vendo bastante é que aqueles resfriados comuns, aquelas gripes comuns, elas acabam se tornando, algumas vezes, mais graves para as crianças. Além da baixa temperatura e da mudança repentina do clima, o otorrino Dr. Ari de Paula aponta outros fatores que facilitam o processo inflamatório das vias aéreas. A umidade relativa do ar, quando baixa muito, fica muito seco o ar e frio, né, que é bem o inverno nosso, isso é terrível para o sistema respiratório. Sobe no elevador com alguém que está contaminado, essa pessoa dá um espirro, tosse ou mesmo fala, você já inala esse vírus e facilita a colonização do sistema respiratório. Para essa época do ano, os médicos indicam as principais maneiras de prevenir o surgimento de doenças respiratórias. Os cuidados básicos é evitar o contato com quem já está doente. Esse é o principal cuidado. Basicamente, uma boa alimentação, obviamente, uma boa hidratação, evitar gelados, né, nessa época do ano principalmente, e tomar cuidado com agasalhos, essas coisas que a avó da gente fala e que vale a pena seguir. E para você que quer se prevenir, Campinas realiza campanha de vacinação contra a gripe. A repórter Juliana Vieira foi até um posto de saúde e traz mais detalhes. A campanha de vacinação contra a gripe deve imunizar cerca de 190 mil pessoas em Campinas. Idosos acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 2 anos, profissionais da área e gestantes devem procurar centros de saúde, além de postos volantes, para se vacinar de graça. A vacina é contraindicada para pessoas que sofrem reações após ingerir ovos e derivados. Além disso, geralmente há efeitos colaterais leves, como dor no corpo, na cabeça e febre nas primeiras 48 horas. Para mais informações, você pode acessar o site que aparece na tela. E para vacinar é preciso apenas levar a carteirinha de vacinação ou um documento pessoal. Feriados e férias chegando. Para quem precisa viajar e tem um cachorro de estimação, os hotéis para esses animais podem ser a melhor saída. Mas é bom tomar cuidado para o bichinho não sentir tanta falta do dono. Feriados e férias são períodos complicados para quem possui animais de estimação. Nessas épocas, muitos donos não sabem com quem deixar seus bichos na hora de viajar. Tem os que preferem deixar com vizinhos ou parentes, e também os que deixam em hotéis. Eu nunca precisei deixar, né? Mas se tivesse que deixar em algum hotel, deixe de confiança, em qual você já conhece, já está há um bom tempo habituado a levar, né? Aí sim, de confiança. Os veterinários não apontam nenhum problema em deixar os cães nos hotéis. Os veterinários, eles não são nem contra nem a favor, né? Assim, a gente sempre tem que ver como que cada animalzinho reage no hotelzinho. Não tem uma reação certa dos animais. Cada um dos bichos reage de uma maneira diferente durante o período que fica no hotel.
Tem animaizinhos que não conseguem ficar, que eles param de comer, eles ficam muito abatidos, muito apáticos, né? Então, aí depende do animal. Tem animais que ficam super bem, que eles brincam tranquilamente, comem normalmente. A doutora Mariana passa algumas dicas para a escolha do hotel, das vacinas e do que levar para os animais não ficarem estressados. Vê se tem um acompanhamento veterinário, porque de repente acontece alguma intercorrência, ou pode ser por estresse, ou pode ser porque o animal já estava incubando alguma coisa. E aí, assim, num lugar que não tem uma responsabilidade veterinária, assim, a chance do animal ter alguma complicação é um pouquinho maior. Que o proprietário sempre leva o animal vacinado, com todas as vacinas em dia e com as medicações que previnam que ele pegue ectoparasita, né, que são as pulgas e os carrapatos. E também que leva o animalzinho com as roupinhas dele, com os pertences dele, né, para diminuir um pouquinho o estresse, né. Se quiser deixar uma roupinha do proprietário para ter o cheirinho junto, ajuda também. E no próximo bloco você confere a moda que está fazendo a cabeça das mulheres. E a sala de cultura especial sobre Jorge Amado. Voltamos já. O pin-up está na moda e pouca gente sabe o que isso significa, Camila. Essa é uma releitura de um estilo que vestiu muita gente na década de 40. Pois é, Thaís, esse estilo deixa as mulheres ainda mais femininas e sensuais. Veja na reportagem. O termo pin-up, usado pela primeira vez em 1941, nos Estados Unidos, refere-se a figuras e ilustrações de mulheres em poses sensuais que eram pregadas em calendários para distrair os soldados durante a Segunda Guerra Mundial. A atriz Betty Grable foi uma precursora do estilo pin-up da década de 40. Hoje, a referência é a artista burlesca Dita Von Teese. Aline Zanivan é uma típica pin-up e aderiu ao estilo aos 15 anos por influência de uma amiga. Ela tinha todo o estilo do cabelo, um monte de tatuagem, um jeito de se vestir. E foi aí que eu comecei a me interessar, desde a música, as roupas e o corte de cabelo e maquiagem. Estampa de bolinhas, acessórios variados, olhos com delineador puxado e batom vermelho. Segundo a consultora de moda Ana Vaz, estas marcas femininas são inerentes ao pin-up. É muito interessante a gente observar que as pin-ups, elas exploram muito as linhas arredondadas. Então, por exemplo, quando a gente fala de roupa, uma estampa que é clássica da pin-up é o pois, né, que é extremamente feminino. Muito comum os acessórios um pouco maiores, mais gráficos, mas também muitas vezes arredondados. O estilo pin-up, desde seu auge na década de 40 até os dias atuais, ainda preserva a imagem de uma mulher sensual, mas com um toque de romantismo. Eu acredito que o estilo pin-up de ser é você ser sensual sem ser vulgar. Ainda acho que a pin-up, ela traz essa sensualidade romântica. Mesmo com este lado mais ingênuo das pin-ups, a família de Aline ainda não se acostumou com o estilo. Os únicos que não gostam são os meus familiares. Eles não gostam muito do corte de cabelo, da cor do cabelo, do estilo que eu me visto. Mas os amigos gostam. Fazer o que eu sou assim. Eu acho que é um visual, apesar de retrô, muito atual. E o Brasil comemora esse ano o centenário de um dos principais escritores do país. E a nossa sala de cultura de hoje relembra as principais obras e adaptações de Jorge Amado. Este ano o Brasil celebra o centenário de Jorge Amado, escritor baiano com obras em mais de 49 idiomas e inúmeras adaptações literárias para a televisão, o cinema e o teatro nacional.
Jorge Amado traduziu comportamentos e conflitos desde o começo do século passado, que ainda são realidade em algumas regiões brasileiras. Para conversar sobre este escritor, estamos aqui com o professor e jornalista Fabiano Ormanese. Olá, Fabiano, tudo bem? Olá, Beatriz, tudo bem? Tudo ótimo. É isso mesmo? Ele viveu além do tempo dele? De fato, a visão que o Jorge Amado demonstrava, principalmente na primeira fase das obras dele, que vai até a década de 60, ela antecipa, em algumas décadas, alguns assuntos sobre os quais nós vamos discutir bem à frente. Por exemplo, na década de 30, com Capitães da Areia, ele já trabalhava a questão do menor abandonado, da desigualdade de renda, assim como em outras obras desse mesmo período. E para quem já leu o livro Capitães de Areia, a obra recentemente ganhou adaptação com o filme de Cecília Amado. Uma história dos meninos de rua da Bahia na década de 30, contada a partir da narrativa do amor de Dora e Pedro Bala, conhecidos como Capitães de Areia. A obra consagrou-se como sucesso e está disponível nas locadoras de todo o país. E Fabiano, além da relevância política, como você definiria a importância de Jorge Amado para o cenário literário brasileiro? O Jorge Amado é ainda hoje o autor brasileiro com o maior número de adaptações para o cinema e para a televisão, além de ser o autor com mais traduções para outras línguas. E aí é muito interessante porque as características da obra do Jorge Amado permitiram que praticamente o mundo inteiro conhecesse a cultura brasileira, conhecesse muitas das nossas questões políticas, econômicas. Por exemplo, uma grande obra do Jorge Amado, não só traduzida, mas muito adaptada, é a Briela Cravo e Canela, em que, para além da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, tem muitos aspectos, por exemplo, sobre a questão fundiária trabalhadas lá. Além das primeiras adaptações que consagraram a atriz Sônia Braga, uma nova versão vai ao ar com Gabriela, que já está em processo de gravação. Interpretada por Juliana Paz, a trama escrita por Valcir Carrasco se passa nos anos 20 e traz o apogeu da cultura do cacau e o contraste entre hábitos conservadores e tempos liberais. As mulheres são parte importante da obra do autor. Qual é o poder feminino refletido por elas? Elas têm a importância de ajudar a difundir a nossa cultura, além de serem grandes exemplos de mulheres guerreiras, numa época em que não se falava da mulher dessa forma. A única crítica que eu faço, Beatriz, é em relação a uma visão um pouco estereotipada que algumas adaptações acabaram fazendo da mulher da obra do Jorge Amado, que acabaram reduzindo ao mero erotismo, a mera sensualidade. Mas, por exemplo, vale a pena lembrar o bom filme da década de 70 sobre a Dona Flor, que além de falar da mulher fantástica que era esse personagem, também ajudava a difundir a cultura brasileira, principalmente no que diz respeito à culinária baiana. Dona Flor era professora de culinária. E você não pode perder, como o professor acabou de dizer, este clássico de 1976. Dona Flor vive dividida entre o boêmio Vadinho e o farmacêutico Teodoro. O filme foi sucesso de bilheteria e permaneceu como recordista de público até a exibição de Tropa de Elite 2. Pra gente terminar, como você resume Jorge Amado para aqueles que nunca viram, ouviram ou leram alguma dessas obras? Eu acho que o Jorge Amado é o autor que mais bem expressa os personagens brasileiros, a cultura brasileira e o contexto sociopolítico brasileiro do último século. Obrigada, Fabiano, e nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Rosa mesmo, ou mesmo rosa mulher, todos querem... Comemoração de centenário não é para qualquer um, Thaís. É isso mesmo, Camila. E o Espelho Urbano termina por aqui. Obrigada pela companhia e até mais. Até a próxima edição.